Nesta hora eu gostaria de meditar com vocês no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, e a priori leremos apenas os versículos 17, 18 e 19. Se você tem uma Bíblia, tome aí em suas mãos, nós vamos ler essa porção das Escrituras. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, pois iremos expor todo o capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, e por hora apenas os versículos 17, 18 e 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Vamos orar ao Senhor? Pai, fala conosco por intermédio da Tua palavra, esta palavra que é viva, eficaz, poderosa, inspirada, inerrante, infalível e autoritativa para a Sua igreja. Ministra a cada coração, desperta-nos a fé, a confiança, é o que nós imploramos no nome do Cordeiro Jesus. Amém e amém. Estamos vivendo dias difíceis. Há uma crise sistêmica instalada no mundo inteiro. As redes de saúde, a política, a recessão econômica. O fato é que vivemos os dias mais nebulosos do último século. E a pergunta é: como nós vamos reagir a tamanho infortúnio? Como temos reagido diante das notícias aterradoras que diariamente nos chegam através dos canais de comunicação? Como nós temos respondido às tantas vidas que por causa desse vírus têm sido dizimadas? Qual tem sido a nossa postura diante desse cenário que, à luz das circunstâncias, parece um tanto quanto desesperador? Faço-lhes essas perguntas porque creio que o nosso cenário, em alguma medida, se assemelha ao pano de fundo histórico do profeta Abacuque. Abacuque, diferente dos demais profetas menores, não traz uma mensagem para o povo. O livro é um diálogo, é uma interlocução entre ele e Deus. No capítulo 1, nós vemos este profeta indignado, com o seu coração tomado por inquietudes, porque olhava para a situação à sua volta, que era marcada por injustiça, pela frouxidão da lei, por desonestidade, corrupção. Ele via a situação do povo de Deus marcada pelo pecado, o povo transviado, rebelde à vontade do Criador, e questiona a Deus dizendo: Senhor, onde estás? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Vais permanecer o tempo todo indiferente a tudo o que está acontecendo? E Abacuque, então, entra em crise com Deus e questiona o silêncio do Criador. Vale aqui abrir uma ressalva e dizer que não são poucas as vezes que fazemos o mesmo. Parece que olhamos à nossa volta, clamamos a Deus, suplicamos pelo seu poder e o céu se mostra de bronze sobre nós. Como se Deus não estivesse nos ouvindo. Ou quem sabe não enxergando o que acontece na nossa própria história, à nossa volta. Abacuque questiona o aparente silêncio de Deus. Logo no versículo 5 do capítulo 1 ainda, Deus resolve falar. E na sua fala, ele diz aquilo que Abacuque não queria ouvir. E o profeta, mais uma vez, fica perplexo. Deus estava em silêncio e aquilo inquietava o coração de Abacuque. Agora, Deus resolve falar e o profeta demonstra ainda maior inquietude. Mas por quê? Deus fala que levantaria os caldeus, o império neobabilônico, para corrigir o seu povo. Deus levantaria, e veja que coisa estranha, uma nação injusta para trazer justiça sobre o seu povo. Deus levantaria uma nação pagã para trazer o seu povo de volta à fé. E aqui eu quero também abrir um segundo parênteses, ao dizer que às vezes nós não ficamos tão confortáveis com o que Deus nos diz. No final das contas, nós queríamos que Deus fosse domesticado. Queríamos poder colocar Deus na nossa caixinha e dizer o que Ele vai falar, o que Ele vai fazer. Abacuque se inquieta no íntimo porque o que Deus fala não era aquilo que ele esperava ouvir. Você já se sentiu assim?
ouvindo uma declaração de Deus e no final das contas dizendo assim, não era esta a palavra que eu esperava. Pois bem, este é Abacuque, o profeta que está em crise porque Deus silencia, depois está em crise porque Deus fala e o que Deus fala não é de acordo, não está em congruência com aquilo que ele esperava ouvir. Mas Abacuque também questiona, ainda no capítulo 1, o próprio método de Deus. Não apenas o discurso do divino, mas a sua forma de trabalhar. Ele questiona como Deus, sendo santo e puro de olhos, pode usar um povo indigno para trazer justiça e correção sobre o seu povo. Abacuque está em crise e o tempo todo queixoso, inquirindo a Deus por causa do seu silêncio, do seu discurso e dos seus métodos. Às vezes também nós estamos assim, em crise. Em crise com Deus, em crise com os planos de Deus, em crise com os caminhos da providência de Deus, com o modo de Deus fazer o que Ele deseja. Questionamos a sua soberania livre e espontânea. Na verdade, nós nos parecemos muito com este profeta. Não somos tão diferentes assim. Não nos faltam queixas e, às vezes, incredulidade diante das incertezas. Mas no capítulo 2, o coração de Abacuque parece estar sendo acalmado. Deus lhe dá uma ordem dizendo que ele escrevesse a visão, que ele registrasse a profecia, para que até quem passasse correndo pudesse perceber e atentar para o que Deus havia falado. Só que no capítulo 2, o Senhor lhe dá uma lição, de que o justo não vive pelas aparências ou pelas circunstâncias, mas pela fé. Abacuque estava vivendo este momento de incredulidade pessoal diante de um cenário quebrado, fraturado e profundamente incerto. E Deus o lembra que o justo vive por fé, que o justo caminha não pelo que vê, mas pelo que crê. O cenário à nossa volta é também desanimador, ameaçador, nos deixa apavorados em certo sentido. Mas precisamos lembrar, assim como Deus lembrou ao seu profeta, que nós, o povo da cruz, devemos ser guiados pela confiança no Altíssimo, pela fé no Deus poderoso e não pelas circunstâncias que nos cercam, não pelos noticiários, não por aquilo que está acontecendo no mundo afora, mas pelo que está acontecendo dentro dos decretos e dos planos eternos do Deus Criador. Fique em paz. Ainda que você não esteja compreendendo os métodos de Deus, ou se para você Deus parece estar silenciado, ou se o discurso de Deus não era aquilo que você esperava ouvir, não se apavore. Ainda que você não esteja compreendendo os caminhos incompreensíveis de Deus, você é convidado a caminhar por eles em fé. Abacuque, então, no capítulo 2, registra, em forma de consolo talvez, que este Deus, que puniria o seu próprio povo usando o Império Babilônico, vindicaria posteriormente a sua justiça contra este império. Os babilônicos, cruéis, sanguinários, assassinos, não ficariam impunes. Isso nos ensina aqui duas coisas. A primeira delas é a de que Deus trata com o seu povo. E eu creio que esta pandemia veio com esse fim. Deus está tratando a sua igreja. Deus está chacoalhando o seu povo de alguma maneira e em alguma medida. Estamos sendo desestruturados pelo divino. Mas eu creio que as nações ímpias, que não conhecem ao Senhor, também estão sendo tratadas. Em Abacuque nós vemos que Deus aplica sua justiça dentro e fora de casa. Ele vindica a sua honra dentro do seu povo, mas também com aqueles que não são o seu povo e que vivem a revelia da sua vontade. Agora chegamos no capítulo 3. E no capítulo 3 de Abacuque, o cenário muda. O profeta se torna um poeta. Mas ao que se deve essa mudança no coração deste homem, bem como no seu discurso? Eu queria voltar ao capítulo 2, o último versículo. E eu creio que este versículo, de um modo especial, determina a mudança de postura de Abacuque ante as declarações de Deus. Veja comigo, por gentileza, o que diz Abacuque capítulo 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque acabou de contrastar Deus com os ídolos, e você pode ler isso em sua Bíblia. E ele está dizendo, sabe onde é que está Deus?
diante da minha perspectiva de que talvez ele estivesse silenciado, indiferente, insensível, apático a tudo que está acontecendo? Onde está Deus quando as catástrofes nos atingem? Quando o mar está revolto? Quando os ventos solapam a nossa embarcação? Onde está Deus? Não sei se você já se perguntou isso, mas esse versículo nos responde com muita categoria. Abacuque relembra: Deus está onde ele sempre esteve e onde sempre estará. Deus está no seu santo templo. Mas que templo é esse? Seria o templo em Jerusalém? E a resposta, obviamente, é um ressonante não. Deus está assentado nas redondezas da terra, no templo cósmico, no templo do universo, de onde livre e soberanamente Ele está conduzindo a história e controlando-a segundo os seus termos e vontade. Deus está assentado soberanamente nas alturas, de onde Ele rege as nações, de onde Ele executa os seus decretos, de onde Ele sustenta com mãos firmes as rédeas da história. Nós não precisamos nos apavorar. Se o seu coração estiver inquieto, atordoado, se talvez você estiver sendo movido por queixas, deixe-me lhe lembrar, Deus, o soberano, está sentado no seu trono. E diante da sua soberania, diante da sua vontade grandiosa, o que nos resta é um silêncio reverente. E ele diz: cale-se diante dele toda a terra. Silencie-se o queixoso. Aquiete-se o lamurioso, o murmurador. Apresente-se reverente diante do soberano. Diante dele toda a terra deve calar, deve silenciar. Ora, no momento em que estamos vivendo, não são poucos aqueles que têm sido movidos pela incredulidade e também pelas lamentações, pelas queixas, pelas murmúrias. Eu queria dizer, este é o tempo de nós reconhecermos que Deus está no seu trono, de onde Ele governa. Lembra lá de Isaías capítulo 6? O profeta narra o ano em que Uzias, o grande rei que teve uma história honrosa, homérica, mas um final desastroso. Diz que ele morreu, mas quando ele olha para o trono do universo, o trono dos céus, o Senhor estava lá, assentado em seu alto e sublime trono, nos ensinando que os tronos desta terra podem ser desocupados, mas nunca o trono dos céus. O Senhor permanece reinando. Como diz lá no Salmo 146, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Ou seja, ter uma compreensão acertada acerca da posição de Deus em relação ao mundo que Ele criou, traz ao nosso coração uma mudança significativa. Abacuque, de um profeta queixoso, passou a um poeta confiante. E o capítulo 3, eu queria ler alguns versículos mais. Começa com uma oração, quase que como um salmo do profeta, dizendo o seguinte, versículo 2. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque mudou seu discurso, bem como a sua postura. Agora ele ora, não mais inquirindo a vontade de Deus, mas se submetendo à vontade soberana daquele que está assentado no trono do universo. Ele aquieta o coração ao contemplar a soberania de Deus e diz: Senhor, cumpra os seus propósitos. Lembre-se da sua misericórdia no dia que o Senhor estiver exercendo a sua justiça na forma da sua ira. Mas faça o que o Senhor tem que fazer. Essa oração de Abacuque, aqui pedindo por preservação da vida no dia do exercício da sua ira, lembra-nos que, diante dos caminhos incompreensíveis de Deus, nós também devemos reagir com uma postura de submissão. E aqui eu lembro-me de Jesus no Getsêmani, quando tomado pela agonia precedente à cruz, quando avultado pelo medo, pelos transtornos, o Mestre vai até ao Senhor em submissão e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Meus irmãos, nós vivemos por fé e não por incredulidade, quando reconhecemos que a vontade de Deus é a melhor, mesmo que circunstancialmente falando não pareça ser assim. Mas se você é alguém que quer viver por fé
e não por medo, por fé e não por descrença, por credulidade e não por incredulidade. Você precisa entender que os caminhos de Deus, ainda que incompreensíveis, são os melhores caminhos. E nós, então, em resposta a este Deus soberano que conduz a história, devemos reagir com submissão à sua vontade. Não com determinismo, não colocando Deus na parede, mas se submetendo aos seus planos sábios e bondosos. Ah, mas esse plano de Deus não era aquele que eu queria, não tem problema. Se você crer, se você é guiado pela fé, se você confia no Senhor, então submeta o seu coração aos planos dele. Sim, você pode rogar pelas suas misericórdias, você pode orar a Deus. Não há nenhuma incompatibilidade entre oração e os planos de Deus. Na verdade, eu gosto muito da citação de John Piper, quando afirmou que Deus, o soberano, decretou a oração como um meio pelo qual, sem ela, sem a oração, algumas coisas nunca virão a acontecer. Então você pode orar sim, mas nunca se esqueça, a oração precisa estar em posição de rendição, de submissão à vontade do Deus soberano. Isso é uma postura de fé, ainda que em tempos de incertezas. Abacuque, então, a partir do versículo 3, começa a fazer uma retrospectiva histórica, uma rememoração dos atos livradores de Deus. A partir do versículo 3, nós não vamos ler até o versículo 16, há um panorama da ação de Deus que passa pelo exílio, saindo ali deserto, o Mar Vermelho, a parada do sol, e aqui há a discussão, o sol parou, a terra parou, nós não vamos entrar nesse mérito. Depois, a entrada do povo de Deus na terra de Canaã, na terra prometida, e a vitória deste povo sobre os inimigos. Ele fala de forma metafórica, figurada, mas o desenho aqui é de Deus o tempo todo estando com o seu povo, trazendo salvação e livramento em horas difíceis e em momentos apertados. Vale a pena, irmãos, nesses dias, nós fazermos este mesmo exercício. Olharmos pelo retrovisor e considerarmos o que Deus já fez. Quando olhamos para o passado com fé, nós criamos expectativa confiante para o futuro. Precisamos olhar para o que Deus fez, para o que Deus está fazendo, e então, motivados por essa narrativa histórica, continuarmos crendo que Ele continuará fazendo no futuro. Abacuque lembra-se que Deus, quando o seu povo estava sendo oprimido e subjugado pelos egípcios, moveu a sua mão poderosa e trouxe-os libertação. Ele lembra-se que quando o povo estava em peregrinação no deserto, Deus esteve com eles, protegendo-os, provendo tudo o que lhes era necessário. Quando eles estavam diante do mar, foi o Senhor quem rasgou as águas e fez o seu povo passar a pés enxutos. Ele lembra-se que nas batalhas era o Senhor quem guerreava pelo seu povo, que a peleja pertencia ao Senhor. Foi o Senhor quem deu vitória ao povo de Israel sobre cada um dos seus inimigos, e foi pela força do Senhor que eles entraram na terra da promessa. Ele lembra-se então do que Deus já fez, e aquilo reanima o seu coração diante do cenário presente. Eu queria que você, neste momento, também se lembrasse de tantas bênçãos, de tantos livramentos, de tantos milagres, de tantas intervenções que você experimentou na sua história, dentre elas a maior de todas, a intervenção da graça, o milagre da salvação. Nós estávamos vivendo em uma situação desesperadora, mas Deus enviou a sua salvação na pessoa de Cristo e nos tirou dos poços infernais. Ele nos arrancou de um poço tremendo, de um lamaçal, e Ele firmou os nossos pés sobre uma rocha. Estávamos perdidos, mas Ele nos achou. Éramos réprobos, mas Ele nos fez aprovados na pessoa do seu Filho bendito. Éramos escravos, mas Ele nos chamou para a liberdade e da morte para a vida. Nós precisamos olhar para trás e considerarmos tudo quanto Deus já fez. Termos uma rememoração de esperança. Isso gera fé em nosso coração. Sabe, você está vivendo um momento de abatimento de alma presente? Seja por uma enfermidade, ou talvez pela perca do emprego, ou pela recessão econômica de uma forma geral, você é empresário, microempreendedor. Eu queria dizer, olhe para trás, lembre-se do que Deus já fez, e movido pelos livramentos na história, olhe para frente com fé,
Considere o seu presente como um ambiente propício para Deus operar os seus milagres e manifestar o seu braço, a sua força e o seu poder. Não desanime o seu coração. Renda-se à vontade do Senhor em posição de submissão, mas olhe para o que Deus já fez e seja movido de fé e não de incredulidade. Agora chegamos nos versículos finais. O texto que lemos no início da nossa reflexão. Agora, Abacuque, diante dos caminhos incompreensíveis de Deus, reconhecendo a sua soberania, o seu domínio, o seu controle, mostrando-se submisso à sua vontade, tendo um vislumbre histórico dos atos livradores de Deus, ele diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque tem uma postura de confiança, de fé, mesmo diante de um cenário improvável, mesmo diante de dias escuros e nebulosos, ele tem uma atitude de fé, uma posição de confiança. Mesmo que por ocasião da invasão dos babilônicos, toda fonte de subsistência fosse arrancada, que a economia do país fosse quebrada, ainda que toda forma de vida deixasse de existir, ele diz, eu continuarei crendo, eu continuarei confiando no Senhor, no Deus da minha salvação, no Deus que fez no passado, no Deus que trouxe livramento para o seu povo no passado e que continua sendo o mesmo hoje. Meu querido irmão, eu queria lhe desafiar a continuar crendo, a continuar confiando e esperando a semelhança do profeta Abacuque. Transforme a sua queixa em poesia, em salmodia diante de Deus. Exulte o seu coração, não ande por vistas, ande por fé. Não olhe para o que está se desestruturando à sua volta. Não olhe para o cenário instável. Olhe para Deus, aquele que é inabalável e estável em todo tempo e em qualquer circunstância. Tenha em Deus as fontes da sua alegria. Olhe para o Senhor. Renove a sua esperança nele, no Deus que lhe trouxe salvação em Cristo Jesus. Ora, se Deus é capaz de nos abençoar com as provisões da sua graça, nos salvando, entregando por nós o seu Filho bendito, o que este Deus não mais pode fazer? Nós precisamos crer e precisamos confiar alegremente em Deus, naquele Deus que é a nossa salvação. Continue crendo. O Deus de Abacuque é o seu Deus. Ele é o mesmo, ele é imutável, ele trouxe salvação para o seu povo no passado, ele o fez há 2000 anos atrás na cruz do Calvário e ele é o Deus que continua fazendo isto hoje. Há poder no Senhor para operar interventoramente na história, nesta pandemia, nesta crise que está assolando o mundo. Não há por que sermos embriagados pela incredulidade, devemos ser movidos pela fé. Uma fé que não titubeia, uma fé que confia, uma fé que se alegra no Senhor, uma fé que está firmada nesta rocha inabalável, uma fé que se fundamenta na relação com o Deus da sua salvação. Alegre-se em Deus, confie no Senhor, continue crendo, porque ainda que tudo esteja desmoronando à sua volta, o Senhor permanece intacto. Ele faz os nossos pés como os da coça. Eu não quero criar aqui uma situação triunfalista, tentando chamar a sua atenção para uma utopia, para uma vida cristã onde os problemas não nos atingem. Isso é uma inverdade. Nós somos de carne e osso, também somos solapados pelas dificuldades, estamos sujeitos às desventuras deste mundo, vivemos num mundo quebrado, caído, numa terra devastada pelo pecado, não estamos numa redoma e o fato é, o problema também chega na nossa porta. Mas nós andamos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Isso nos faz andar altaneiramente, acima das tribulações, acima dos infortúnios, acima das intempéries, acima das doenças. Nós andamos por fé, na certeza de que o Senhor é a nossa fortaleza. Nós andamos com os pés na eternidade e por essa razão andamos altaneiramente, sabendo que se o nosso tabernáculo se desmontar aqui, ele se armará na eternidade ao lado do nosso Deus. Por essa razão Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei.
Descanse o seu coração, aquiete a sua alma, não seja guiado pela descrença, nem movido pela queixa infundada. Confie no Senhor, mesmo que você não esteja compreendendo os seus propósitos, nem entendendo os caminhos da sua providência. Você não precisa compreender isso. Apenas descanse naquele que a tudo sabe, que a tudo conhece e que todas as coisas faz de maneira perfeita para o louvor da sua glória.